Olá, estamos aqui hoje para discutir o tema do nosso último episódio da websérie do Ministério Público do Tocantins, feminicídio. Por feminicídio, nós entendemos a morte de uma mulher. E a morte de uma mulher pela sua condição de ser mulher ou em contexto de subjugação, exercício de controle e posse, como é o caso, por exemplo, de um estupro seguido de morte. Então, quando nós temos metade da população brasileira ou metade da população mundial, para dizer o mínimo, que pode estar sendo assassinada pela condição de gênero que essa pessoa apresenta, nós estamos diante de um sintoma social bastante complexo e que merece reflexão. Mas quando a gente discute o tema com vítimas, elas trazem uma riqueza de percepção importante para que a gente atente. Qual é ela? É uma riqueza que divide o feminicídio em 3 possibilidades de categoria, porque elas dizem, olha só, a gente pode ter a nossa morte virtual. Então, quando uma mulher é exposta na internet de modo pejorativo e que ela começa a ser assediada no mundo presencial, também de forma negativa, ela vai deletar as suas redes sociais. Então, imagine qualquer um de nós, de um dia para o outro, nós termos que deletar o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, e da gente não poder mais se comunicar usando rede social. Isso necessariamente vai ser um atrapalho muito grande na vida de qualquer uma e de qualquer um. E não apenas na sua vida laboral, na sua vida de trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Porque a gente se comunica utilizando ferramentas virtuais de modo bastante crescente, independentemente da gente estar lidando com o Brasil ou com qualquer outro país do mundo. Então, a morte virtual de alguém hoje define um isolamento e uma possibilidade dessa pessoa, inclusive, apresentar uma depressividade relevante. Para além da morte virtual, elas identificam a morte não literal, a morte em vida. Então, alguém que passou por uma situação de tentativa de feminicídio, alguém que vivenciou um relacionamento abusivo durante muito tempo e conseguiu sair destruída desse relacionamento, ou que não conseguiu abandonar esse relacionamento e permanece em destruição dentro desse relacionamento. Como é que elas se percebem, como é que elas se caracterizam? Doutora, eu estou morta em vida. Eu preferia não estar viva. Eu não tenho mais medo de morrer porque eu já me sinto morta. Eu acordo de manhã já pensando que o dia precisa acabar para chegar à noite. Eu chego à noite e aí eu desejo não acordar. Então, quando você chega nesse nível de esgotamento físico e mental, emocional, onde a vida já perdeu o valor para você, você tem alguém que não está mais vivendo. Essa pessoa está meramente sobrevivendo. E quando você está dentro dessa categoria da sobrevivência, o prazer, a alegria, o usufruir qualitativamente das suas relações pessoais ou da sua atividade de trabalho já não existe. Também elas identificam como uma forma de feminicídio não literal. E por fim nós temos o feminicídio literal, que é a morte específica da mulher. E aí elas colocam as sobreviventes de uma forma muito categórica de que assim, essa mulher tem pelo menos uma questão importante. O sofrimento dela cessou e cessou a partir da retirada da vida dela. Então observem que a gente lidando com feminicídio virtual, com feminicídio em vida ou com feminicídio literal, a gente tem situações de sofrimento continuado e intenso para essa mulher. Então, o feminicídio não é o ápice da pirâmide de violência. Ele está ali misturado com as outras violências e é percebido de forma completamente desestruturante em termos de qualidade de vida e em termos de papéis sociais dessa vítima. É importante a gente atentar para essa fragmentação que as vítimas trazem para a gente.
E existe mesmo um perfil de mulher vítima ou um perfil de homem agressor? Quando a gente pensa na mulher vítima de feminicídio, a gente precisa entender que a violência contra a mulher é uma violência democrática. Ela atinge mulheres de todas as classes sociais, ela atinge mulheres de todos os níveis educacionais. Eu, por exemplo, hoje tenho nos meus atendimentos clínicos 27 mulheres que sofrem violência e que constituem, integram o sistema de justiça. São promotoras, juízas, advogadas, defensoras e também eu tenho aqui delegadas que optam predominantemente pela terapia de casal. Então, não necessariamente querem o final daquela relação, mas são pessoas instruídas, são pessoas com bom nível socioeconômico e são tão passíveis de serem vítimas quanto qualquer outra mulher. Em que pese nós termos que atentar para as outras características de vulnerabilidade que uma mulher pode ter, e isso já foi explorado em episódio anterior, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma violência democrática. Então, a gente não tem que se surpreender quando você vê uma mulher que, em tese, é uma mulher mais bem resolvida, é uma mulher com bom nível educacional, é uma mulher com bom nível social, e ela é suscetível, sim, a ser violentada familiarmente ou domesticamente. Então, nós não temos um perfil específico de vítima, assim como nós também não temos um perfil específico de agressor. O agressor doméstico ou familiar, ele, diferentemente de pessoas que cometem outros tipos de crime, ele não é uma pessoa normalmente truculenta, agressiva em todos os seus ambientes. Ao contrário, ele costuma ser uma pessoa cordata, uma pessoa gentil, ele é considerado o bonzinho. Ah, mas fulano, um agressor de mulheres? De jeito nenhum. Ele não parece, mas não tem o parecer. Porque o que suscita o impulso violento do agressor é a sua autoestima rebaixada, a sua insegurança alta e a sua segurança básica comprometida. Então ele precisa, pela sua insegurança e pela sua autoestima rebaixada, subjugar, humilhar, controlar, exercer posse sobre uma mulher. Porque alguém que é seguro, alguém que tem boa autoestima, não tem a necessidade de exercício de posse nem de controle. Então, observem que se a gente pode caracterizar um agressor, é a partir dessa sua vulnerabilidade emocional, mas também é democrática. Nós vamos ter agressores de todas as profissões, em todos os cargos, com bom nível socioeconômico ou não, com bom nível educacional ou não. Então, nós não temos perfil para quem comete este tipo de crime. E também não é verdadeiro que esse tipo de crime está predominantemente atrelado ao uso de álcool e drogas ou a alguma psicopatologia. É na ínfima minoria das situações que a gente encontra essa associação. E pensar nisso, reafirmar isso e reproduzir essa informação que não é verdadeira, acaba gerando um preconceito da gente em relação ao trabalho com o agressor. Porque eu não estou lidando com alguém comprometido psicopatologicamente. Eu estou lidando com alguém que naturalizou comportamentos machistas e que socialmente ainda são aceitos. Por isso é que a Lei Maria da Penha prevê a construção de centros de responsabilização de agressores, que podem ser homens ou podem ser mulheres, sendo que a vítima protegida pela lei é sempre uma mulher. E esses centros de responsabilização estariam aí disponíveis para que se reflita sobre as consequências e as perspectivas do machismo introjetado em homens e mulheres para o comportamento que eles exibem. Isso é de máxima relevância, porque é uma necessidade de política pública eficaz e disseminada no país para que a gente possa lidar de uma maneira mais ágil em sede de medida protetiva, já que os grupos reflexivos ou os centros de responsabilização estão previstos para encaminhamento em sede de medida protetiva de urgência e a gente consiga abarcar a possibilidade de fazer cessar a violência logo no início, quando ela chega ao conhecimento do sistema de justiça. É muito importante
que a gente entenda que a gente não está lidando com uma violência que pode ser debelada exclusivamente por uma perspectiva punitivista de encarceramento, mas sim por uma necessidade de ter uma combinação de fatores que possam fazer este agressor, predominantemente homem, refletir sobre os malefícios do machismo para o seu desenvolvimento, na medida em que ele passa a ser menos hábil em relação a diálogo, menos hábil para demonstrar afeto ou demonstrar qualquer outro tipo de sentimento, e isso define uma necessidade de subjugar a mulher. No momento em que a gente possibilita que meninos nas escolas ou homens em grupos reflexivos possam repensar novas formas, novos modelos de exercício da sua masculinidade, a gente está um passo adiante para começar a diminuir a incidência crescente no país, e nós somos o 5º país do mundo em violência contra a mulher. Nós precisamos, e por isso nós precisamos atentar para a necessidade de revermos todas as nossas práticas, quer de profissionais de assistência, de profissionais da saúde, quer de operadores do direito, para que a gente possa, juntas e juntos, tentar debelar ou minimizar as consequências sociais da que é considerada a 2ª maior pandemia do século XXI. Chegamos então ao fim da nossa websérie com o nosso último episódio. O Ministério Público do Tocantins, a partir da Escola Superior do Ministério Público, trouxe a você uma série de reflexões importantes, elucidando conceitos científicos e trazendo para você reflexões que possam ter contribuído para que se perceba melhor e de uma maneira mais complexa e aprofundada a violação de direitos humanos de mulheres. Ficamos aqui nessa websérie, mas aguardamos a sua audiência nas próximas que o Ministério Público do Tocantins passa a trazer para você.